Meus amados irmãos e irmãs, a paz de Jesus, louvado seja o seu santo nome, louvado seja por sua presença no nosso meio. É uma alegria poder nesse momento, brevemente aqui, fazer uma reflexão sobre São José. Para você que não me conhece, meu nome é Leandro Rabelo, eu faço parte do grupo de oração Mater Domini, na cidade de Aperibé, na paróquia de São Sebastião. Faço parte da Renovação Carismática Católica já há quase 30 anos e foi da vontade do Senhor, então, que nesse momento eu estivesse fazendo essa breve partilha com você sobre São José. Aproxima-se, estamos no mês de março, aproxima-se o dia de São José, dia 19, também celebramos São José no dia 1º de maio, mas poderíamos dizer que em todo esse ano é dia de São José. O Papa Francisco, recentemente, promulgou, instituiu o ano de São José, em comemoração aos 150 anos de que São José foi declarado patrono universal da Igreja. E aí o Papa Francisco, então, escreve uma belíssima carta, Patris Cordis, onde o Papa vai nos trazendo a reflexão sobre o coração de São José, coração de pai. São José como patrono da Igreja Universal, como pai da Igreja Universal, como aquele que zela, que cuida de cada um de nós, seus filhos, membros dessa grande família, dessa igreja, a Igreja Católica Apostólica Romana. Eu queria começar essa reflexão sobre São José, que faremos, como disse, nesse breve momento, pegando com vocês o Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículos a partir do 18, se você puder também aí conferir na sua Bíblia, na sua palavra, Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículo 18, que nos diz assim: a origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, prometida em casamento com José, antes que coabitasse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu repudiá-la em segredo. Enquanto assim decidia, eis que o anjo do Senhor manifestou-se a ele em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu o chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Queridos irmãos, nessa belíssima narrativa de São Mateus, São José é nos apresentado como um homem justo, como um homem santo, como um homem reto. E toda a palavra de Deus traz algumas informações muito importantes sobre a vida desse grande homem, que foi e é São José. Sobre o grande exemplo que São José é para toda a humanidade. E desculpa aqui, mas chamar a atenção para o exemplo que São José é para todos nós homens. Exemplo de caráter, de dignidade. E a palavra então vai trazer várias características, vários predicativos de São José. Por exemplo, no mesmo Evangelho de São Mateus, no capítulo 13, versículo 55, vai dizer que São José era um humilde carpinteiro. Trabalhava, tirava do seu suor o sustento da sua família, assim como muitos de nós também trabalhamos, lutamos para sustentar, para guardar as nossas famílias. Não só os homens, mas as mulheres, os jovens, todos. São José para nós é um exemplo de homem que trabalha, que tem um trabalho, que com toda a dignidade busca através do seu labor, do seu trabalho, a dignidade da sua família. Outra passagem, nessa passagem que nós lemos, no capítulo 1, versículo 18, diz que José estava desposado com Maria. José era noivo de Maria. Maria já havia sido prometida a ele. Também José hoje é
esse grande patrono da igreja. A igreja foi a ele entregue há 150 anos atrás, por isso que nós estamos vivenciando em 2021 o ano de São José. Comemoramos 150 anos que também a igreja foi prometida a José. Também a igreja foi dada aos cuidados de São José. Também nesse mesmo capítulo 1, agora versículo 19, vai chamar José daquilo que talvez seja a sua maior característica. José é um homem justo. E ser justo significa é um homem santo, é um homem casto, um homem que busca viver uma vida reta diante de Deus e diante dos homens. Também essa atribuição que é dada a José é um convite a mim, a você, a todos nós, a que também nós busquemos ser homens e mulheres justos, justas. Homens e mulheres castos, castas. Que o Senhor possa, através da intercessão de São José, nos dar essa graça de querermos buscar essa vida de santidade, de querermos ser homens e mulheres justos, íntegros, castos, como o foi José. Outra coisa muito bonita que é dita desse grande santo, desse grande homem, é que ele estava sempre pronto a cumprir a vontade de Deus. Como assim? José era um homem que conhecia a palavra de Deus profundamente. José conhecia a lei, conhecia os profetas, era um homem justo. E se era justo, era porque conhecia a lei. Era porque conhecia aquilo que os profetas tinham dito, inclusive aquilo que os profetas tinham dito acerca de Jesus, seu filho adotivo. E José, então, estava com esse coração sempre pronto, sempre disponível para fazer a vontade de Deus. Eu pergunto isso para você. Você também é assim? Você também tem um coração sempre pronto, sempre disponível para fazer a vontade de Deus, para fazer aquilo que Deus quer na sua vida? Eu espero e desejo de todo o coração que, como São José, eu, você, todos nós, também estejamos sempre prontos a cumprir a vontade de Deus. Não só pela lei, não só pelos mandamentos de Deus, não só pelos mandamentos da igreja, mas também quando Deus nos revela intimamente, quando Deus nos chama intimamente, quando Deus nos convida intimamente a fazer algo, como por exemplo o Senhor fez com José. O Senhor falou com José através de sonhos. E não foi só uma vez, foi mais de uma vez que Deus se revelou, Deus revelou a sua vontade a São José através dos sonhos. Por isso tem até uma imagem, eu tenho aqui uma imagem de São José dormindo, mostrando que Deus fala quando nós sonhamos. Deus fala quando nós temos sonhos. Deus fala quando nós temos o desejo de servi-lo, de fazer a sua vontade. Deixa Deus também falar no seu coração. Deixa Deus também te falar, não só através de sonhos, mas através das coisas que vão acontecendo no dia a dia, através das pregações que você vai ouvindo, através das orações que você vem fazendo. Deixa Deus te falar. E procure também, como José, obedecer, seguir aquilo que Deus tem te falado. Outra coisa que é importante que a gente reflita sobre São José é que São José foi pai adotivo de Jesus. Nós sabemos que o pai de Jesus é o Pai do céu, é o Senhor nosso Deus, o Criador de todas as coisas. Mas a José coube a missão de cuidar de Jesus, de sustentar Jesus, de ser o pai, por isso que é tão bonito esse título, o pai nutrício de Jesus, aquele que trabalhava para colocar a comida na mesa de Jesus, o pai adotivo. Imaginem vocês, Jesus, criança, assim como as crianças nossas que nós conhecemos, nossos filhos, nossos netos, quando passam por algum apuro, quando estão com algum problema, eles vêm correndo até nós, me ajuda, me pega no colo, cuida do meu machucado, cuida aqui do meu dodói, cuida aqui me ajuda aqui nessa tarefa de casa, me ajuda aqui nesse problema que eu estou passando, me ensina a andar de bicicleta, me ajuda a mexer nisso aqui que eu não sei. Sempre as crianças nos recorrem, vêm a nós para aprender aquilo que elas não sabem, ou quando estão em algum perigo. Imaginem vocês, queridos irmãos, a quem Jesus criança
recorria, procurava, pedia ajuda quando passava por algum apuro? A sua mãe e ao seu pai na terra, ao seu pai nutrício, a São José. Quantas vezes Jesus deve ter recorrido a São José, lhe pedindo algum tipo de ajuda? Quantas vezes Jesus presenciou José na carpintaria e ali, com ele, aprendendo o ofício do seu pai adotivo, de trabalhar a madeira, de fabricar objetos de madeira, acredito que sejam móveis, utensílios para o lar. Jesus, então, quando criança, quando precisava de qualquer coisa, recorria a São José. E nós, também nós devemos, quando precisamos de tantas coisas, recorrer a São José. Tanto que tem uma oração muito bonita de um terço que nós rezamos que diz assim: nas vossas maiores dificuldades e tribulações, o anjo não vos valeu, valei-nos São José. Todos os perigos, todas as dificuldades que nós enfrentarmos, digamos isso: valei-nos São José, socorrei-nos São José, venha ao nosso encontro, venha ao nosso socorro, querido São José, Pai nutrício de Jesus, patrono universal da igreja, vem também me socorrer. Sabe, irmãos, nessa passagem de Mateus, capítulo 1, a partir do versículo 18 que nós lemos, quando diz assim: a origem de Jesus Cristo foi assim, Maria, sua mãe prometida, e depois lá no versículo, deixa eu só encontrar aqui rapidinho, no versículo 20, diz assim: enquanto assim decidia, eis que o anjo do Senhor manifestou-se a ele em sonho, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu o chamarás com o nome de Jesus. Ou seja, José está dando o nome a Jesus. Para os povos antigos, quando alguém dava o nome para alguém, dar o nome a alguém significava algo muito importante, porque era uma espécie de pertença. Era como se aquela pessoa que recebeu o nome pertencesse àquele que o deu o nome. E é exatamente São José que dá esse nome a Jesus, na sua linhagem. São José, no início do capítulo 1 de São Mateus, que traz a genealogia de Jesus, que traz a ascendência de Jesus, de que família ele vem, de onde ele vem, vai narrar. Então, que Jesus é dessa família e que São José dá a ele o seu nome. Ele também lembra que todos aqueles, a figura de São José quer nos lembrar, de certa forma, que Deus exalta aquele que fica no escondimento. Ele lembra que, a figura de São José lembra que todos aqueles que estão aparentemente escondidos ou que estão em segundo plano têm sempre um protagonismo paralelo na história da salvação. Vejam vocês, se vocês pegarem toda a palavra de Deus e lerem toda a Bíblia, nós vamos encontrar em poucos momentos ela falando sobre São José. São raros os versículos que o citam, são raros os versículos que fazem referência a ele, mas São José nesse escondimento, São José com essa característica de aparentemente escondido, tem uma importância muito grande na história da salvação. Alguns estudiosos da Bíblia dizem que São José constitui-se como uma dobradiça que une o Antigo e o Novo Testamento. Dobradiça, todos nós conhecemos, que coloca-se nas portas, que prende, a porta lá na parede, e ela faz esse movimento. Então, alguns estudiosos da Palavra de Deus dizem que São José é como se fosse uma dobradiça que une o Antigo Testamento ao Novo Testamento. A vida espiritual que São José nos mostra ao ser essa dobradiça, unindo o Antigo e o Novo Testamento, não é um caminho que explica, mas é um caminho que acolhe. Nós não encontraremos José na Palavra de Deus explicando muita coisa, mas nós vamos encontrar José o tempo todo acolhendo a vontade de Deus, acolhendo Nossa Senhora, naquele momento em que ela poderia ter sido até apedrejada, segundo a lei dos judeus, acolhe a Jesus Cristo
assim que ele nasce como seu filho amado, adotivo, como seu pai nutrício. A vida espiritual de José nos mostra que não é um caminho que se tenha muita explicação, mas é um caminho de muito acolhimento. E com isso a gente aprende com São José a sempre acolher. Já refletimos, acolher em primeiro lugar a palavra de Deus, mas também acolher ao próprio Deus na nossa vida, no nosso coração, tê-lo como Senhor das nossas vidas. Acolher também o outro, o irmão, aquele que precisa, aquele que passa por dificuldades, sobretudo nesses tempos que estamos vivendo. Quantas pessoas vivendo momentos tão difíceis, que nós queiramos nos afigurar a São José, fazendo com que também nós sejamos pessoas que acolhem no seu coração, na sua vida, como São José, que ele seja o nosso exemplo de acolhimento, de pai acolhedor. E como esse pai acolhedor, São José, ao ser declarado há 150 anos atrás como patrono universal da igreja, ele passa oficialmente, a igreja oficialmente o intitula guardião da igreja. E se ele é o guardião da igreja, ele é o seu guardião, ele é o meu guardião. Porque você é igreja, eu sou igreja. E ele continua a proteger a igreja, assim como ele protegeu a Nossa Senhora, assim como ele protegeu Jesus, ele continua protegendo a igreja. Continua protegendo a igreja nesses tempos difíceis pelo qual ela passa, que todos passamos. Continua a proteger os filhos da igreja, a mim e a você. Nunca se colocando no centro, nunca querendo chamar atenção para ele. Uma figura discreta. Uma figura discreta, mas ao mesmo tempo uma figura de uma poderosa intercessão. Não se coloca no centro. Ele é o pai que não se coloca no centro, que não quer chamar atenção, porque ele sabe que o centro é o seu filho adotivo, aquele que ele cuidou, que ele educou como homem, que ele ensinou a ser homem, humanamente falando, mas sabendo que ele é o centro e que ele, José, é alguém que deve ficar no escondimento. Isso é muito bonito, irmãos, porque São José ensina também isso para nós. Jesus é o centro, é ele que precisa aparecer, é ele que tem que ser exaltado, é ele que merece os elogios, é a ele que se devem os aplausos, é a ele que se deve todo o reconhecimento. A nós, o escondimento. A nós, procurar o nosso lugar. Cumprir o nosso papel, sim, como São José. Acolher a vontade de Deus. Fazer aquilo que somos chamados, mas no nosso lugar. Deixando que se destaque, que se exalte Jesus Cristo. Porque São José é pai. Pai de Jesus. Pai adotivo, pai nutrício. Meu pai também. Seu pai também. Pai de todos nós, os católicos do mundo inteiro, porque a ele foi dado esse título. É muito interessante quando a gente chama José de pai, porque também temos o Pai do céu, que é o Senhor de todas as coisas, que é o Pai Criador, o Pai de Jesus, aquele que derrama junto com Jesus o Espírito Santo sobre cada um de nós, porque o Espírito Santo é um diálogo de amor entre o Pai e o Filho. No mesmo Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, versículos 8 e depois no versículo 34, diz duas coisas muito bonitas. Olha o que diz o versículo 8. Não os imiteis, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes que vós lhe o peçais. O Pai do céu sabe todas as coisas, de modo que ele sabe até mesmo antes da gente pedir. E no versículo 34 ele diz: não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã. Nós temos um Pai no céu que nos criou, que nos fez, que é o Pai de Jesus Cristo e, portanto, também nosso Pai. Mas também podemos recorrer à intercessão desse Pai, digamos, assumido por nós, tomado por nós, toda a igreja, como guardião, como protetor, como Pai nutrício, nutrício da nossa fé, nutrício da nossa confiança em seu Filho Jesus. E, portanto, não precisamos nos preocupar, mas confiar. Hoje no céu não lhe falta nenhum poder,
São José no céu não falta a ele, não é carente a ele nenhum tipo de poder, porque ele possui o grande poder da intercessão. Quem o honra, honra a Jesus. Quem honra São José, honra a Nossa Senhora. E sempre vamos nos lembrar, queridos irmãos, concluindo essa reflexão, que nunca se ouviu dizer que alguém que tenha recorrido à proteção, à intercessão de São José tenha sido decepcionado, que ele tivesse não correspondido. Todos os que recorrem à sua intercessão são atendidos. Por isso, nesse final de pregação, nesse final de reflexão, peçamos ao nosso amado São José que ele interceda por cada um de nós, que ele guarde cada um de nós como Pai também, como guardou Jesus, que ele guarde as nossas famílias, que ele guarde a igreja, que ele guarde o mundo, que ele guarde a todos nós, sobretudo nesse tempo tão difícil de pandemia. Querido São José, nas vossas maiores dificuldades e tribulações, o anjo não vos valeu? Valei-nos, São José. Valei-nos, São José. Valei-nos, São José. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus abençoe você, amado irmão, amada irmã. Siga firme, clamando, pedindo a intercessão de São José, e você verá grandes graças acontecendo na sua vida. Deus te abençoe. Eu sou escravo de tua promessa, feito pra amar até o fim.